pondo a vida em ordem. Quero ler o texto de Isaías 38, versículo 1. Eu estou com a Nova Versão Internacional, que diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Como eu disse agora há pouco, antes de começar a mensagem, é uma palavra intrigante e um tanto pesada, mesmo para quem está de fora, vendo ou ouvindo o caso de Ezequias. Imagina, o grande profeta Isaías vai até ele, inspirado por Deus, sabendo da doença que ele estava passando, diz: olha, você deve organizar a sua vida, porque você não vai se recuperar. Dentro de uma proposta do que ele estava, ou do que ele estava passando, dentro da doença que ele tinha sido acometido, não havia como se recuperar, a não ser que Deus interviesse. E Deus interveio. A boa notícia, a gente sabe, você já leu esse texto na Bíblia, espero que tenha lido, é que ele foi livrado daquela doença. E de um modo tremendo, de um modo maravilhoso. Mas imagina esse ponto da vida de Ezequias, recebendo uma espécie de sentença, de condenação. É muito difícil receber uma sentença como esta. Vamos dizer que não pela boca de um profeta, não alertado quanto a organizar o seu reinado. Estamos falando aqui de coisas muito grandes, complexas, que Deus não deixaria, sem amarrar as pontas. Então ele diz: arrume tudo, veja aí quem vai ser o seu sucessor, organize o teu reinado, porque a tua doença ela vai prevalecer e você morrerá. Então era uma coisa muito importante. Mas imagine, não da boca de um profeta e não, talvez, numa vida célebre, famosa e muito conhecida, ou de grande importância como a de Ezequias, mas na nossa vida comum, valiosa para Deus, preciosa para Deus, mas que às vezes não tem uma relevância histórica. Você é relevante e importante para a conexão com os seus pais, com os seus filhos. Eu sempre digo aqui, ninguém está desplugado de todo nesse mundo. Tudo que a gente faz afeta de alguma forma, negativamente ou positivamente, ou os nossos descendentes, ou os nossos ascendentes, os nossos pais, nossos filhos, vizinhos, colegas de trabalho. Enfim, ninguém está sozinho nesse mundo, ninguém vive sozinho a ponto de uma decisão não afetar mais ninguém. Tudo na nossa vida afeta alguém. Porém, na esfera de ação de um rei, ora, todo um país é afetado. Então a gente tem que convir a esfera de ação da vida do rei Ezequias era gigantesca. Ainda mais diante de quem ele foi. Então, assim, uma sentença como essa, se fosse para nós, seria de uma forma comum, Talvez não um profeta falando. Mas você recebendo um diagnóstico e o médico dizendo: meu chapa, nunca vi ninguém se recuperar disso, sabe, por muito tempo não. 6 meses, eu vou ter que dizer adeus a você. É muito angustiante. Por mais que a gente confie em Deus, por mais que a nossa vida esteja baseada na palavra de Deus, por mais que nós estejamos sendo treinados, por assim dizer, treinados dia após dia a viver a fé, dá uma estremecida. Por causa de uma notícia, talvez de uma falta de recursos, de uma causa na justiça,
de alguma ameaça de você perder os seus bens, batalhou por aquilo, fez de tudo por aquilo, de repente você está num beco sem saída, a sua casa, a sua propriedade vai ser leiloada. É uma má notícia que nos estremece, nos limita, nos restringe e afeta inclusive os nossos planos para o futuro. Isso estou falando dentro de uma lógica comum, a gente precisa convir que isso é verdade. Alguém te traz a notícia, olha, você perdeu aquele emprego, olha, roubaram o teu carro, olha, a tua saúde está ruim. A gente acaba deixando de pensar no futuro, a gente perde um pouco aquela perspectiva de futuro, a gente se abala, a gente quer se enclausurar, a gente quer se esconder. Agora imagina, na esfera de ação complexa, gigantesca, que acontecia na vida daquele rei. Eu vou lhe mostrar um pouquinho de como foi essa vida, a vida do rei Ezequias. Quero lhe mostrar que prestes a ter os planos interrompidos por causa dessa notícia, você não vai se recuperar. A vida do rei Ezequias foi prolongada. A doença foi prorrogada. A morte foi adiada. E Deus o recuperou da doença que fez ele estar ali à beira da morte. Então, quem foi o Ezequias? Um dos maiores reis de Judá. Tem uma representação visual aí nos slides de um rei, claro que não é o Ezequias, essa pintura aqui é resultado de inteligência artificial. Mas imagine o rei lá no seu palácio, sabe, clamando a Deus depois de receber aquela notícia terrível. Ele que estava sendo e continuou a ser um dos maiores reis de Judá. Sabe por causa de quê? Por causa da confiança em Deus. Sabe outro motivo dele ter se tornado um dos maiores reis de Israel, fora o rei Davi? A dependência que ele tinha e que exemplificava para os outros, uma dependência que ele tinha do Altíssimo. Ele seguiu o brilhante exemplo do rei Davi. Ele começou cedo, começou a reinar com 25 anos, reinou por quase 30 anos. Você sabe daquela história, né, dos reinos divididos, o reino do norte de Israel e o reino do sul, o reino de Judá, onde o Ezequias reinava. Eles sempre tiveram um racha, uma briga, né? Daí aquela questão na época de Jesus, judeus não se dão com samaritanos e por assim, e daí por diante, né? Na época de Ezequias, ele deu apoio a todos os exilados do reino do norte de Israel. A pessoa saía de lá, vinha para cá, ele não rejeitava, ele não maltratava, ele acolhia. Até porque eram dois povos irmãos, mesmo sangue, apenas havia a divisão ali civil entre eles. Ele foi conhecido por ser um homem de muita fé. Ele foi um homem que construiu muros de defesas tão grandes, tão fortes, que até hoje, quem viaja para Israel e vai naqueles lugares bíblicos, vê parte dessas edificações, o que é muito incomum, você vê parte de uma edificação. Às vezes tem aquela história, né, o histórico, olha, ali tinha isso, ali tinha aquilo, mas aí você vê só um monte de barranco, um monte de coisa, você não imagina. Agora, você vê parte das muralhas que o Ezequias criou, produziu, você vê parte do aqueduto, ele trouxe água para dentro da cidade, para a época, numa tecnologia muito avançada. A bênção de Deus estava na vida dele. Era um homem produtivo, proativo, fazia de tudo.
Então ele defendeu a cidade, ele mesmo, ele não deixava o trabalho terceirizado para os sacerdotes, apesar de o trabalho do sacerdote ser aquele ali, né? Não era bem uma terceirização, mas assim, o sacerdote tinha que exortar o povo a temer a Deus, a respeitar a lei de Moisés e a cumprir os mandamentos. Ele mesmo, o rei, não terceirizava isso, ele ia no meio do povo, ele exortava a cada um. Ou seja, não podia ter ali um pinguinho de hipocrisia na vida dele. O homem também temia a Deus, o homem respeitava as leis antigas. Ele tinha coragem de colocar a cara dele lá, a tapa, para dizer, gente, nós precisamos nos santificar. Ele ia para o meio do povo fazer isso. Ele fez o reparo no templo de Salomão, ele reparou o templo de Salomão, reintegrou os ministérios sacerdotais. Mas sabe que o povo de Israel guardou aquela serpente de bronze e trouxe ela para outras gerações, e eles cultuavam aquilo. O Ezequias, ele foi corajoso a ponto de pegar a serpente de bronze e derreter, e dizer isso para o povo: idolatria nunca mais. Então, ele, quando foi confrontado pelo grande rei da Síria, o Senaqueribe, né, a gente sempre fala muito desse embate, ele orou a Deus. E aí o que eu acho, eu estou arrepiado aqui, gente, eu estou falando sério, o que eu acho fenomenal, ele orou a Deus diante do exército do rei Senaqueribe, e Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados do Senaqueribe. Eu falo sempre aqui que o meu sonho é enfrentar batalhas como a do rei Josafá, né? Que ficou parado, olhou e viu o livramento. Eu tenho vários sonhos, tá? Eu tenho um mix de sonhos. Imagine, o grande rei da Síria vem contra mim e eu digo, Senhor, o que eu posso fazer? Aí eu oro a Deus e Deus envia um anjo. Não me manda nem ir para a batalha, não. Ele envia o anjo. O anjo mata 185 mil soldados. Que sonho. Então, assim, o 2 Reis 20:20, quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá. Então, assim, o homem foi célebre, o homem foi cheio de histórias, ele construiu muita coisa, e ele estava para morrer, mas Deus permitiu que ele fizesse muitas obras. Dizem os historiadores que essas grandes obras que ele fez, a maioria das obras foram feitas pós esse episódio dele ter quase morrido. Então é um grande alerta para a gente ressignificar a vida, repensar em alguns valores. Acontece meio que naturalmente, né? Às vezes a gente perde alguém, às vezes um filho adoece, você perde o emprego, aí você repensa as coisas. A dor faz você crescer, faz você amadurecer. Mas que a gente pense nisso, nos moldes do Ezequias. Quando ele recebe a notícia que não ia dar mais para viver, ele pede a Deus uma recuperação de vida, e Deus dá a recuperação de vida, porém, de tantas coisas que ele já tinha feito, o homem fez mais ainda. A gente precisa ser assim. Ter mais sonhos para apresentar para Deus do que aquilo que a gente já fez até agora. Ter mais fidelidade para oferecer ao Senhor, de agora para frente, mais do que a gente já teve antes, por mais que a gente tenha sido fidelíssimo.
Sempre há tempo de crescer, sempre há tempo de você oferecer mais a Deus. Você pode ser um louvador, um adorador, Deus amar, te ouvir adorando a Ele, que de agora para frente, ao exemplo da história do Ezequias, tá? Não estou nem desejando que você passe um aperto para ressignificar as coisas, não. Ressignifique, repense a vida a partir da história do outro. Mas que você se torne melhor adorador do que já foi antes. Melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor empregado, melhor cidadão, melhor patrão. O grande alerta para nós é justamente esse, repensarmos a vida, colocarmos a vida em ordem. De alguma forma eu fico imaginando que, claro, né, na mente de Deus, Deus já sabia de todo o futuro. Deus sabia que o Ezequias ia lá encostar a cara na parede e orar: Senhor, eu fiz tanta coisa boa, e Deus ia recuperar a saúde dele. Então ele iria fazer grandes obras. Deus, sabedor de tudo isso, talvez com uma espécie de um trocadilho aqui, Deus tenha usado as exatas palavras do Ezequias quando diz: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, como eu estou utilizando, não no sentido de passe a bola para frente, mas aconteça o que acontecer, organize-se de agora para frente, porque o milagre vai acontecer, e se você tiver organizado, as peças se encaixam. Seria muito estranho a gente receber um alerta de Deus dizendo: olha, se aprimore, vai estudar, dê o máximo de si, e etc. E aí a gente recebesse uma má notícia e pensasse: ah, Senhor, eu estava querendo, mas depois dessa má notícia não vou fazer mais nada. Não, e ao mesmo tempo, Deus já estava ali nas entrelinhas dizendo: prepare-se para coisas maiores. Põe a tua vida em ordem. Mas eu quero lhe mostrar o trecho de Isaías 38, vou ler agora na versão revista e atualizada. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A gente já leu esse versículo, né? Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos voltar naquele pensamento. Se Deus, pensando já no futuro, sabia que ele não morreria, talvez essa palavra já fosse uma palavra de incentivo, dizendo: se organize, porque você vai precisar de ter tudo organizado para o futuro. Tá? Até esse momento, a notícia era triste mesmo. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, coração íntegro, inteiro, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Ah, olha aqui, coisa brilhante da parte de Deus. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. O que aconteceria? Eis que farei retroceder o tempo 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Olha aí o relógio de sol, um modelo, né? Deus moveu o universo, céus e terra, em favor daquele homem, um homem que tinha projetos, um homem que queria executar aqueles projetos, um homem que tinha sonhos.
Deus sabia dos sonhos daquele homem, porque, amados, ele construiu mais coisas depois da notícia da morte do que antes. Então estava tudo ali no coração dele. E Deus parou o tempo, e não apenas parou, como naquela ocasião de Josué. Deus fez o tempo retroceder. Sabe aquela vareta ali no centro dessa peça? Isso. O sol, conforme o sol caminha, ele projeta a sombra vai indicando as horas do dia. Esse é o típico relógio do sol, relógio de sol, né? Tem algumas praças públicas assim, aqui no Brasil mesmo, que tem alguns deles. E aí, quem sabe se orientar, tem alguns mais aprimorados, que você consegue ver a hora e o minuto, só com a sombra. E o relógio de Acais, provavelmente era uma peça parecida com essa, só que engastada, presa no alto do castelo. Tipo um relojão assim do calçadão de Campo Grande, relojão da Central do Brasil. Todo mundo olhava, todo mundo via. E, gente, o sol voltou atrás. Por que Deus fez isso? Para quê? Se precisava, se não precisava. Eu só sei que foi algo fenomenal. E todos puderam ver. Calma aí, está acontecendo uma coisa estranha. Lá naquela época devem ter pensado, é o fim do mundo. Que a gente vai ver um eclipsezinho, já acha que o mundo vai acabar. Outro dia, na semana passada, se alinharam assim alguns planetas, a pessoa já fica, ai meu Deus. Outro dia eu soube que o Papa Francisco dentro de uma visão de Daniel, o 7º rei, e depois do 7º rei que morresse, viria o fim. Aí alguém disse, não, mas dentro da contabilidade ele é o 8º. Não, mas o Hassiken, o alemão não morreu, então o Papa Francisco é o 7º. Aí eu estava numa roda de conversa, eu disse, e ele está ruim de saúde, ele está para morrer. Um dos meus amigos da conversa disse, meu Deus, eu vou interceder pelo Papa. Ele estava se borrando de medo. Eu vou interceder pelo Papa para ele não morrer, para o fim não chegar. E aí os planetas se alinham, o eclipse acontece. Mas, gente, às vezes a gente fica olhando lá o eclipse, 2 minutinhos, 5 minutinhos, já não dá mais para ver, não é nada, já passou, ou a lua, ou o sol, etc., a sombra da terra. E sabe o que são 10 graus? 10 graus voltando, é pouquinha coisa, mas é o equivalente a 40 minutos. Era não sei que horas, 12:40, e de repente o relógio foi voltando, voltou a ser 12:00. Quem estava na hora do almoço se deu bem, né? Já parou para pensar nisso? Me veio aqui agora essa coisa assim. 12:00 meu almoço, saiu. Pô, 12:40, tem que voltar. Ih, 12:00 de novo. Oh, aleluia. Nada a ver, né, gente? Ai, ai. Vocês irmãos me perdoem, eu vou tirar o casaco, tá? Tô com calor. Mas vocês estão vendo que existe um milagre extraordinário de Deus mexer, não em coisas aqui da terra, em que Ele pode curar, por exemplo, um câncer, e para a gente é maravilhoso, a gente testemunha isso, alguém é livrado de uma doença mortal, mas Deus mexeu em coisas que afetam todo o sistema planetário, afeta tudo. Por amor àquele homem, por ter misericórdia dele, para dizer, este homem... Aliás, ele foi tão ousado, né? Tão corajoso. É óbvio que nos moldes da lei antiga, você tinha que fazer obra, você tinha que apresentar trabalho para Deus. Então ele disse, Senhor, eu fui, eu fiz, etc. A gente bem sabe que mesmo naquela época, e depois de Cristo principalmente, a gente está debaixo de uma graça de Deus. A gente não pode
ter uma performance a ponto de alcançar alguma bênção. Porém, Deus continua de uma forma intrigante, sendo justo da mesma forma. Hoje, no meio da graça de Deus, que tudo é por graça, é por misericórdia, é por favor de Deus, porque Deus nos ama, Deus continua sendo justo. Ele não vai dar coisas para quem não o busca. Deus continua dando coisas para quem o busca. Mas apesar dessa visão, ele foi ousado em alegar coisas em favor de... Ele advogou em causa própria. A questão é que Deus fez 40 minutos do tempo voltar atrás. Coisa de filme, gente. Extraordinário. Deus moveu céus e terra por causa daquele homem, um homem que certamente tinha projetos, queria executá-los, um homem que tinha sonhos, tinha planos, e Deus lhe deu, vida, tempo e recursos para ele realizar aqueles projetos. O rei Ezequias tinha sonhos, tinha projetos, mas ele tinha, além disso, ele tinha uma vida de santidade para mostrar para Deus. Mais do que dizer, como eu estou falando aqui, os muros, o aqueduto e etc. Não, ele mostrou o quê? Senhor, eu fui fiel. Senhor, eu fui reto. Ele podia alegar ao seu favor santidade, dedicação ao Senhor. Ele tinha isso para apresentar para Deus. A minha pergunta para você, o que você tem para apresentar para Deus, principalmente diante de um impasse, ou como aconteceu com ele, uma questão de doença, ou um desfecho não desejado para o teu casamento, você está quase separando. O que você tem para apresentar para Deus e dizer, Senhor, por favor, reverta esse quadro? Cadê a sua força para viver, para vencer? Ou então você recebe uma má notícia, teu nome foi tirado da lista, você vai perder aquela vaga, aí você se arrasa e te arranca os cabelos e se desespera. Ou você diz, Senhor, eu estou aqui firme, Senhor, confiando em Ti. Se você precisa de mudanças de atitude, cadê a sua mudança de atitude para dizer, Senhor, eu posso ter sido o motivo desse mal, desse infortúnio, dessa má notícia que eu estou recebendo agora. Eu posso ter plantado muito mal, Senhor, e agora eu estou colhendo o que plantei. Mas, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Se você tem arrependimento para mostrar para Deus, mostre. A gente só não pode continuar da mesma forma que a gente sempre foi, agindo da mesma forma, e aí vem uma má notícia e a gente diz, é a vida. Porque eu sei que às vezes o diabo vem e afeta a gente, mas algumas outras vezes fomos nós mesmos que cavamos ali a nossa cova. Não importa, se foi o diabo, Deus o repreenda. E a gente siga em frente. Quero viver. Se fui eu, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero mais fazer isso. E sigo em frente. Então a gente precisa demonstrar a Deus fidelidade, lealdade, agir em prol disso. Em outras palavras, a gente precisa pôr a vida em ordem. Na última parte aqui da mensagem, quero dizer para os irmãos que se alguma coisa tem sido uma sentença de morte contra você, seja qual for a situação, tá? Que esteja limitando você de seguir em frente, de imaginar um melhor futuro, seja qual for a circunstância que esteja interrompendo os seus planos para o futuro, ou uma doença, o desemprego, o abandono de alguém. Qual é a má notícia que você tem recebido, que tem causado tristeza em você? Ou talvez uma vergonha, o que eu já fiz e como foi o meu passado, nossa, tomara que ninguém nunca descubra, isso é vergonhoso. E mesmo que muita gente não saiba, tem aqueles que sabem, e eu
Tenho até vergonha de evangelizar essas pessoas, porque com que cara eu vou chegar lá diante deles para falar, vem para Jesus, se eles sabem do meu passado? Às vezes a vergonha fica limitando você de seguir em frente. Mas vamos pensar que isso fosse a mensagem de morte, a sentença de morte. Ei, arruma a tua casa, você vai morrer. Calma aí, essa vergonha tem que ficar presa lá no passado. Se Jesus transformou a minha vida, Ele vai me dar o subsídio, a base para eu avançar. E se alguém vier com dedos me acusando, o meu defensor continua sendo Deus. O que tem causado limitação na sua vida? O que tem interrompido os seus planos? Um pecado. Ponha a sua vida em ordem. São mentiras. Abandona isso hoje. Ponha a sua casa em ordem. É infidelidade. Você vai sonhar com essa frase essa noite. Ponha a sua vida em ordem. Então, ouça, independentemente daquilo que lhe atinge, se é um ataque inimigo, ou se foi você mesmo que não vigiou, tá? Ponha a sua vida espiritual em ordem. Ah, mas eu tenho que colher o mal que eu plantei, bispo. Eu tenho entendimento disso, tenho clareza disso. Eu fiz besteira e agora eu estou colhendo. Tá. Aí você diz assim, então não adianta eu querer consertar as coisas agora, né? É exatamente isso que Deus está propondo. Ele está dizendo, ponha a sua vida moral em ordem, conserte o que você fez de errado a vida toda. Porque a gente vai fazendo um monte de coisa errada, e a gente acha, chega uma hora que o Satanás nos acusa, a nossa carne nos acusa, ou qualquer pessoa nos acusa, aí a gente acha que a gente já fez tanta besteira, então quem somos nós, quem sou eu para tentar recuperar o tempo perdido? Quem é você? Um eleito de Deus, chamado por Ele para se recuperar na sua vida e é fortalecido por Ele mesmo. E Ele pode te dar saúde, tempo, recursos. Porque aqui estava o homem à beira da morte, e ele disse, Senhor, o que eu posso fazer, Senhor? Dá-me vida, e Deus lhe deu vida. Se você não tem sido fiel, se você não tem sido honesto com seus negócios, se você não tem sido verdadeiro com a sua família, ouça, comece hoje esta mudança. Olha aqui nos meus olhos. Arrependa-se. Em outras palavras, ponha a sua fidelidade em ordem. Ah, mas eu já destruí o meu futuro. Então tá, eu quero que você saiba que Deus é o único. E aliás, Ele é o único que sabe do futuro e Ele é mais poderoso do que você. Tá bom? Você fez um monte de besteira, plantou o mal, está colhendo, ok. Mas assim, eu destruí o meu futuro. Não, calma aí. Deus é poderoso para reverter esse quadro. Não num sistema de oba-oba, de Papai Noel, que dá presente, joga avanço, mas num sistema de equilíbrio. Ele diz, seja justo. E aí você se torna justo e Ele te honra. Seja fiel e você fica mais fiel e Ele te honra. Seja uma pessoa do bem e você vai se transformando em uma pessoa honesta, boa, sensata e Deus vai te honrando. A proposta, ponha a vida em ordem, tem muito a ver com isso. Você vai morrer ou você vai fazer grandes obras? A mais, além do que você já tinha feito. Então Deus é o único que sabe do futuro. Portanto, confie nos planos de Deus. Sabe o Salmo 139 que diz assim, ó, os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus é quem governa tudo.
Esquematiza tudo. O Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, assim, a gente não pode impedir o plano de Deus. A gente precisa consertar os nossos erros. Essa é a dica. E agora, na finaleira aqui, tem alguns conselhos, né, que eu tirei aqui, tanto da vida do Ezequias, como de toda a Bíblia como um todo. Como da Bíblia como um todo. Em primeiro lugar, confie sempre em Deus. Não confie em si próprio. Você tem grandes coisas para fazer, uma realidade diferente para experimentar, mesmo diante de uma ameaça, de uma sentença. O Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas vidas. Então confie sempre em Deus. Segundo lugar, busque a ajuda de Deus. Você não tem o controle de tudo. Aliás, você diz assim: eu perdi o controle de tudo. Busque a ajuda dele. O texto de Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, ou seja, provados, testados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com o teste, com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu estou precisando de muito alívio, muita ajuda, eu vou recorrer ao fulano. Não. Eu vou fazer tudo errado. Aliás, bispo, já fiz tanta coisa errada, eu vou emburacar no erro. Não. Quando você estiver sendo tentado a fazer o errado, peça ajuda de Deus, peça que Ele te alivie desse peso e, põe a vida em ordem, faça o certo. Mas eu já estou há um tempo fazendo o certo e não vejo resposta. Continue fazendo o certo. Terceiro lugar, dependa sempre de Deus. É como diz Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Então, você precisa confiar sempre em Deus, buscar a ajuda de Deus, e depender sempre de Deus. E assim como Deus moveu céus e terra em favor daquele homem, que Deus também lhe dê vida, Deus lhe dê tempo e lhe dê recursos para realizar os projetos. Se de uma forma extraordinária Deus reverteu o quadro daquele homem, por que Ele não pode reverter a nossa situação, o nosso quadro? Eu convido você a fazer uma oração comigo e declarar por fé o Salmo 118, versículo 15. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 118, versículo 15. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Achou aí? Eu saí lendo, né? Mas está no telão também, a gente pode ler lá. Versículo 16. A mão direita do Senhor é exaltada. Isso é uma oração, tá? Vamos fazer essa oração. A mão direita do Senhor age com poder. Então o que diz o 17? Não morrerei. Deus pode reverter o quadro. Deus pode limpar daquela doença.
a notícia chegou, mas calma aí, eu não vou abandonar os planos que Deus colocou no meu coração. Então, é por fé isso aqui. É uma oração que você entrega para Deus e diz: não morrerei, mas vivo ficarei para continuar fazendo besteira. Não. Continuar plantando mal. Não. Para anunciar os feitos do Senhor. Ah, é certo que essa doença que eu passei, eu estou imaginando o Ezequias pensando nisso, né? Seria o encaixe perfeito se ele fosse o autor desse salmo. O Senhor me castigou com severidade. Eu tive doente. Foi duro receber o profeta Isaías aqui dizer: acabou. Mas ele não me entregou à morte. Então, o versículo 19 diz: abram as portas da justiça para mim. De novo, é muito ousado, né? Que as coisas se acertem nos seus lugares, que a justiça seja feita, que abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Então eu não vou morrer mesmo, porque eu vou ter motivos de gratidão para oferecer a Deus. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Eu dou-te graças, Senhor, porque me respondeste e foste a minha salvação. Então, é oração respondida. A gente está orando isso aqui, e depois você olha em casa, Salmo 118. Aqui eu estou lendo do 15 ao 21. Mas o 17, vamos lá, Rafa, volta por gentileza lá. Vamos ler junto, vai. Não morrerei, mas vivo ficarei. Anunciar o milagre, anunciar os feitos do Senhor. Aquele sonho realizado, aquele filho tão desejado, aquele negócio aprimorado. Não que a gente vá mudar pela nossa vontade o nosso futuro, mas calma aí, eu estou orando a Deus: Senhor, me abra a porta da justiça, me permita contar as suas obras. Eu não quero morrer, eu não morrerei se o Senhor me preservar, eu viverei, eu ficarei vivo se o Senhor me curar. É claro, o Senhor me permitiu uma severa angústia, uma severa doença, mas não me entregou à morte. Oh, aleluia! O casamento restaurado, o filho que volta para casa, que sai das drogas, o marido convertido, a doença extirpada de uma vez por todas, nada de voltar, toda hora aparece numa parte do corpo. Que Deus nos preserve em vida, por mais que tenha sido dolorido o tempo que a gente passou, a gente não pode perder a esperança de fazer junto de Deus, de mãos dadas com Ele, grandes obras, de ver grandes obras. Me tiraram aquele emprego, estava tão bom. Você sofreu um pouco, né? Você passou uma severidade, mas Deus não te entregou a penúria, não. Ele reverteu o quadro do rei Ezequias. Ele pode reverter o nosso quadro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.